E eu falo o seguinte, você vai ter que escolher que horas que você vai ter trabalho com o teu filho. Se é quando ele é pequeno ou se é quando ele crescer. Porque filho dá trabalho. Filho dá trabalho. Por quê? Porque é um trabalho. E tem que ser um trabalho em que a gente realmente se empenhe, se dedique, se esforce. Por quê? Porque é nossa responsabilidade formar aquele ser humano. Nós que somos adultos, a gente não tem outra alternativa. Aquela criança está ali, ela precisa ser amada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser, digamos, a gente precisa dar limite para aquela criança, para que a gente forme um ser humano responsável, um ser humano que vá contribuir para o mundo. E a nossa responsabilidade, enquanto mãe de meninos, enquanto mãe de meninas, está aí, para a gente mostrar para as filhas que elas não precisam passar por isso e mostrar para os filhos que eles têm que entender que homens e mulheres são iguais, sim. Então, ver esse exemplo da Andressa, né, com uma criança pequena, com uma bebê, vindo para a faculdade, se dedicando, se esforçando, isso é muito bacana, porque fácil não é. A gente realmente deixar o filho em casa para fazer outras atividades, realmente é um desafio. E a gente que é mãe, a gente quer ter o filho, né, tá sempre pertinho. Por que é um tabu falar sobre sobrecarga materna? Porque quando a gente fala de sobrecarga materna, parece que a gente está falando mal dos nossos filhos, e não é isso. Né? Os nossos filhos, eles são presentes na nossa vida. Isso não há dúvidas. O amor que nós temos pelo filho, ele é muito, muito grande, assim, ele é inexplicável. Mas a gente precisa falar de sobrecarga materna, sim, para que a gente possa vivenciar esse amor da maneira mais saudável possível. Como é o nome do seu marido, Andressa? Júnior. Palmas pro Júnior. É isso aí. Não, a minha rede de apoio é espetacular. Por mais júniors. Uma rede de apoio muito espetacular. Eu posso contar com eles. Com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai. Eles são, principalmente no auxílio em relação ao cuidado com a bebê. Eles são espetaculares. Apoio para a faculdade. Foi eles que me fizeram voltar. Para a faculdade. E eu tento não ser a mãe chata, que está sempre preocupada, que está sempre... Porque a gente acaba sendo, meu Deus, como ela é chata. Mas não, ela está sempre preocupada com alguma coisa. A mãe está sempre ali olhando alguma coisa. E não me tornar aquela esposa reclamona. Né? Então, eu tenho que olhar por mim, porque senão, quando a gente está sobrecarregado, às vezes a gente nem sente que estar sobrecarregada não é visível nem pra gente. É uma coisa que você só vai se sentindo insuficiente, vai se sentindo para baixo. Então, nós precisamos realmente do apoio. Não é ajuda, é fazer a outra parte. Né? É estar ali dividindo tarefas, é ser de igual para igual. E olhar pela gente é deixar um monte de roupa para amanhã. Eu vou cuidar de mim hoje. Um monte de roupa vai ficar lá. Se alguém precisar de roupa para passar, vai passar. Deixar aquilo, abrir mão dessa Mulher Maravilha que muitas de nós tentamos ser e nem enxergamos que estamos tentando abarcar toda essa responsabilidade e olhar por nós mesmos. Porque muitos casamentos vão por água abaixo e os filhos estão ali no meio disso e a gente deseja para todos que o filho cresça em uma família feliz, o pai, a mãe ali, o pai e a mãe juntos. Às vezes não dá, às vezes nós não temos a parceria, mas eu tenho, eu sou orgulhosa de dizer que eu tenho. E quando não se tem essa parceria, como a Morena tinha comentado, das mães solos, né? E quando você não tem essa figura paterna dentro de casa? É um universo realmente muito delicado. Por quê? Porque aí, às vezes, realmente, aquela mãe ela não vai ter nem como pedir a tal da ajuda. Ai, me ajuda. Não, então, se ela não tem a quem socorrer. E aí, o que a gente fala? Né? Na medida do possível, criar essa rede de apoio. Na medida do possível, você não vai ter ali um parceiro, um companheiro para pedir ajuda, mas você vai ter uma amiga, você vai ter uma mãe, você vai ter um amigo, né? Não precisa ser só mulher ali acionado para cuidar das crianças. Então, o que a gente pode fazer para diminuir a sobrecarga dessa mulher que realmente não tem com quem contar? E é muito bacana trazer um exemplo aqui. Às vezes, muitas mulheres que são ali vizinhas, né, tem até um livro, depois eu vou colocar o nome ali para a gente colocar no podcast, que é o livro que conta a história de uma mulher que vivia na favela. E aí, ali eles tinham essa rede de apoio, porque a maioria das mulheres não tinham os maridos, né, sumiram ali pelo mundo, enfim,
e as mulheres se apoiavam, as mulheres se ajudavam. Então, muitas vezes, essa figura paterna que some, que desaparece, que paga R$200 de pensão e quer prestação de contas, ou às vezes nem paga, às vezes a gente tem ações de execuções aí, de execução de alimentos que dura 10, 20 anos, né? A pessoa não se toca, que não está fazendo o mínimo, porque cuidar de um filho não é só pagar a pensão alimentícia, é dar amor, é afeto, cuidado, proteção, mas infelizmente a gente tem pais realmente que, né, eles não são pais, eles são genitores, né? Porque genitor qualquer um pode ser, pai é outra história. Então, o que eu, enquanto mulher, posso fazer para ajudar uma mãe solo? Eu penso que se a gente conseguir olhar mais para o outro, ter mais empatia pela situação do outro, a gente pode fazer muito mais para ajudar do que a gente pensa. Fiquei até sem palavras agora, né? Porque às vezes ouvindo a sobrecarga materna é uma coisa tipo, todo mundo tem. Mas quando se tem apoio, as coisas se tornam mais fáceis. E muitas vezes eu acho que toda mulher conhece uma mãe que é solo. E nunca perguntamos se tá tudo bem, ou se ela fala, não tá tudo bem, eu tô cansada. Às vezes a gente acaba não levando a sério, né? E quando você menos espera, essa pessoa às vezes comete até um suicídio. E você fala bem assim, meu Deus, mas por quê? Não pensou em quem ficou, não pensou nos filhos? É o que você mais escuta quando uma pessoa comete suicídio. Meu Deus, mas como que ela conseguiu cometer o suicídio? Será que ela não pensou na hora nos filhos? É que vai se criando uma dor tão grande dentro da pessoa que eu acho que a única saída que ela vê é tirando a própria vida, né? Então, que nós não deixamos chegar nesse ponto. Que a gente consiga ter essa empatia. A gente precisa de mais humanidade, a gente precisa se colocar mais no lugar do outro, a gente precisa julgar menos. Nós, mulheres, fomos colocadas num lugar de competição. A gente compete uma com a outra. Essa mulher não é boa mãe. Quem somos nós para dizer quem é bom, quem não é bom? Então, assim, cada um tem a sua maneira ali de conduzir a sua vida, de conduzir a criação dos filhos. A mulher que deseja não ter filho, a mulher que chega numa roda e fala, não quero ter filhos, todo mundo já olha para aquela mulher. A mulher tem o direito de querer não ser mãe. Assim como ela tem o direito, por exemplo, de querer ter 4, 5 filhos, né? E as pessoas, vamos ali, cada um cuidar da sua vida, né? Ter empatia pelo próximo. E se você se coloca no direito de criticar, se coloque também na posição de ajudar. Porque as mulheres são muito julgadas, as mulheres são muito criticadas. E o mais triste, às vezes as mulheres são criticadas e julgadas por outras mulheres. Então, a gente vive nessa sociedade patriarcal em que a mulher, né, muitas vezes não vale nada e outras mulheres validam esse discurso. Isso é muito triste. Então, sendo mãe, não sendo mãe, as mulheres precisam aprender que a gente tem que se apoiar mesmo, né? Então, se a gente tem uma possibilidade aí de ajudar uma mãe, de ajudar uma mulher a ter uma vida mais digna, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer isso. E quantas palavras que às vezes são ditas que sobrecarrega ainda mais. Como, por exemplo, você está numa roda de amigas e daí conversando sobre os filhos e você fala bem assim, minha filha andou com 2 anos ou com 1 ano e meio. Aí a outra te fala bem assim, nossa, o meu andou com 9. E parece que é uma competição. A mulher ela ainda não entendeu que todas as mulheres já estão sobrecarregadas. Então não precisa de nenhuma frase que faça com que ela se sinta inferior. Não precisa. Mas a minha filha não chupou bico. Aí a outra acabou de falar que o filho chupou bico com 1 ano. E ela, mas o meu não chupou bico. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, em que roda que você frequenta. Porque, assim, as minhas rodas de amigas ali com filhos, né, em idades ali semelhantes, a gente não permitia esse tipo de abordagem. Se retira. Se retira. Se retira. Não te faz bem? Não te faz bem. Eu falo o seguinte, você está sentado numa mesa, uma pessoa levantou, falaram mal daquela pessoa que levantou, pode ter certeza que a hora que você levantar, você vai ser a próxima vítima. Então, escolha melhor as suas companhias, porque é isso que você falou, a nossa vida já é tão sobrecarregada, a gente já tem tantas responsabilidades. Então, vamos ter ali
amigos que vão nos edificar, vamos ter pessoas que vão nos colocar para cima. Porque, muitas vezes, a gente faz questão de ficar em ambientes em que as pessoas menosprezam, em que as pessoas falam mal, em que as pessoas criticam. Então, eu penso que a gente tem que se cercar de pessoas que olham para o outro de uma maneira assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? Ao invés de ficar criticando. Porque, se a gente diminui esse grupo que só sabe criticar e falar mal, esse grupo, uma hora, vai se desfazer, vai se desformar. E a pessoa vai acabar se tocando, né? E assim como os grupos de amigos também, tem aí os casos de você se envolver com uma pessoa que é abusiva. Às vezes a mulher ela não entende que ela está no relacionamento abusivo. Ela acha que é normal ela ter que fazer tudo. Porque o homem não foi feito para lavar louça. Porque é feio ver o homem varrendo uma área. Porque é feio fazer o homem varrer o pátio. Né? E às vezes ela mesma tem isso dentro dela. E muitas vezes, quando ela não tem, ela deixa o homem ter. E é onde acontece tudo de novo, a velha história, né? O medo de mostrar, às vezes, não, eu não vou falar isso, não, eu não posso fazer isso, não, eu tenho que fazer isso desse jeito, porque o que elas vão pensar de mim? Né? Não, eu não estou cansada, eu dou conta, porque minhas amigas vão vir na minha casa e o que elas vão pensar da minha casa estar assim? Então, eu vou me sobrecarregar para deixar aquilo para os outros, né? Vou deixar de pensar em mim para pensar nos outros. A mulher ainda se preocupa muito com o que os outros vão pensar, porque está enrustido na gente mesmo. Como vão me julgar? Não, vão dizer que eu sou uma péssima. Que tipo de esposa eu sou se eu peguei uma marmita? De casa? Isso aí. Eu peguei uma marmita hoje porque hoje eu estou exausta, eu não consigo cozinhar, nem vou cozinhar tão bem. Adequar a vida, muita gente não faz isso, adequar a vida para deixar a vida um pouco mais leve por conta do que os outros vão pensar, do que a sociedade vai pensar, né? Que tipo de mãe é você? E não é, tipo, eu sou a mãe que eu consigo, eu sou a mãe que eu tento, eu estou dando o meu melhor, esse é o meu melhor. E isso não é uma questão de querer ser uma pessoa ruim. Né? Muitas vezes a gente pensa, mas eu vou estar sendo muito ruim se eu for falar para me ajudar. Não, deixa ele descansar. E não pensa nela mesma, né? Então é aquela coisa que vem lá de trás, que a mãe falava assim, e que os avós falavam, né? Porque antigamente a mulher lavava roupa no rio. Você tem máquina em casa. E não é capaz de lavar uma roupa com máquina em casa? Se antigamente a mulher lavava a roupa no rio, no sol. Até hoje você vê... A minha mãe mesmo é uma prova disso. A minha mãe, quando vem visita, gente... Coitada, ela perde uns 3 dias fazendo faxina na casa. Limpando coisas que a visita nem vai olhar. Quem é que vai pegar... tirar o sofá do lugar e olhar embaixo do sofá, gente. Então, são coisas assim que a mulher, ela pensa que tem que ser feito, só que não tem que ser feito. Por isso que eu falo, a nossa responsabilidade na geração que nós estamos agora cuidando. A gente precisa reverter esse jogo. Por quê? Porque isso é um sofrimento. Né? Nós fomos educadas no sentido de que nós temos que ser exemplares. E aí a gente tem que passar 3 dias limpando a casa para as pessoas não falarem. Então, por que ao invés de ficar 3 dias limpando a casa, os nossos hóspedes não vão para o hotel e a gente vai almoçar e jantar fora todo mundo? Né? Por que tem que ter uma pessoa? Teve um experimento que a gente fez na família do meu marido, eles são 8 homens e 2 mulheres. 8 irmãos e 2 irmãs. E aí nós somos 8 cunhadas. E fora as 2 irmãs. E vamos fazer o Natal, vamos cozinhar no Natal, etc. Vamos reunir a família e tal. E aí a minha sobrinha, nova geração, chegou e falou, não, nós vamos para um restaurante, por quê? Porque vai acabar esse jantar que as mulheres fizeram, e aí quem vai lavar a louça? As mulheres, enquanto os homens ficam sentados. E aí, no grupo da família, os homens falaram, pois esse ano a gente vai virar esse jogo. Cada um vai levar um prato de responsabilidade do casal, e quem foi lavar a louça foram os homens.
foi bem legal de se ver. E sabe o que foi o pior? Você vê a mulherada sentada assim na mesa, assim, ó. Coçando Os as homens mãos ali- para ir lá secar a louça. Exatamente. Os homens ali lavando a louça e as mulheres aqui, ó, quase tendo um troço, incrível. olhando aqui. Olhando aqui. direito, Porque guardado nesse lugar. porque é estranho. A gente olha e fala, nossa, olha, Nem parece sabe o que que... fazer. Na verdade, eles estavam mandando bem. Ali, o que a gente viu? O incômodo das mulheres de... O que a gente vai falar uma da outra agora com esses homens em pé ali lavando a Sim. louça? Então, assim, gente, a gente precisa realmente virar esse jogo. Então, é o que eu falo, eu não tenho muita esperança, eu sou da década de 70, do final já, tá, gente? Também não é ali... Já sou ali de 79, não tenho muita esperança que a minha geração vá conseguir, digamos, mudar muita coisa, mas essa geração que está vindo aí, eles já estão vindo atentos para essa realidade. E a nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, ela é muito grande, tanto com os meninos quanto com as meninas, da gente mostrar que isso não pode continuar. E mostrar para os filhos em casa, né? Porque se você está mostrando para o teu filho em casa que o papel do homem é ficar sentado no sofá, enquanto você se desdobra o dia inteiro limpando a casa e não tem tempo para o filho, qual que é o gatilho mental que você está ativando na tua filha? Sim. De que como que ela vai crescer? Ela vai crescer pensando o quê? Não, isso daqui é meu dever. Uhum. Porque a mulher, ela precisa fazer isso. É normal o homem ficar sentado enquanto a mulher faz. Então, a importância de sabermos educar para depois, numa próxima geração, como a Morena disse, a minha geração também não vai salvar não, viu? Já é Geração não vai muito salvar. incrustado, né, isso tudo, Sim. né? A maneira como a coisa foi construída, ela é muito cruel, Isso. né? Mas a gente percebe até nas mães hoje de meninos, por exemplo, ensinando eles a como tratar uma mulher. Cara, eu acho isso incrível. Sim, meu filho tem 9 anos e Incrível. olha, é minha responsabilidade criar um homem diferente. Incrível, porque é um homem diferente. Você olha assim, a mãe falando bem assim, ó, você não pode falar assim com a mulher tem sentimentos, ela pode se sentir mal. Não fala mal do cabelo dela. Não fala mal do jeito que ela se veste. São coisas tão pequenas que a gente acha que bobeira ter que explicar pro meu filho que o cabelo da amiguinha dele não é feio, que é normal, igual de todo mundo. Cara, só que se essa criança cresce, vamos se colocar no lugar da menina hoje. A menina está crescendo num ambiente onde todos os coleguinhas falam mal do cabelo dela, por exemplo. Eu cresci com isso. Hoje, vivo na progressiva. Por quê? Porque na minha infância, quem tinha cabelo cacheado era feio. Então, hoje, quando eu vejo uma menina de cabelo cacheado solto na rua, eu falo liberdade. Ela está liberta. Exato. Cara, é tão maravilhoso você entender e você explicar para o teu filho que as diferenças existem. As diferenças existem e que você pode ser uma pessoa tão melhor no mundo. Exato. Se você saber conversar. É. Né? A mesma coisa, você está criando um filho para ele entender que o homem precisa ajudar a mulher. Porque a mulher, quando se torna mãe, ela se sobrecarrega. É a mulher que acorda de noite para dar de mamar para o filho. É a mulher que está com o peito. Mas nada impede do pai animar a criança depois. Nada impede do pai acordar junto e ficar junto. Sim. Então é isso, né? O nosso assunto sobre sobrecarga materna é mais umas 2 horas, mais ou menos, porque aqui só tem mulher. Vamos chamar um homem da próxima vez para poder impedir e cortar um pouco o podcast.